professora Luzia Valentina Módulo e hoje vamos conversar um pouco mais a respeito de metabolismo secundário em vegetais, abordando especificamente compostos nitrogenados. Para quem tiver mais interesse, pode acessar as outras videoaulas que tratam de terpenos e compostos fenólicos. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. É um material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Biotecnologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. As figuras e imagens usadas nesta aula são dos livros listados abaixo e as que não foram extraídas desses dois livros, Fisiologia Vegetal, quinta edição, e o Biochemistry and Molecular Biology of Plants, são imagens que foram extraídas do Common Creatives e são devidamente citadas as fontes. Então vamos lá. Os compostos nitrogenados, eles recebem este nome por conterem nitrogênio em sua estrutura química. E quais são estes, Quais são as classes de compostos que fazem parte dos compostos nitrogenados? São os alcaloides, os glicosídeos cianogênicos, os glicosinolatos e os aminoácidos não proteinogênicos. Serão todos abordados na aula de hoje. Os alcaloides, por exemplo, são substâncias orgânicas, portanto são constituídas de carbono, que contêm o nitrogênio como um heteroátomo em um ciclo. Heteroátomo porque é um átomo diferente de átomo de carbono num ciclo. Tá? Então, nós temos aqui a estrutura da vindolina, da estriquinina, da quinina. Notem que todas essas substâncias, elas são orgânicas, são constituídas de átomos de carbono e elas têm o nitrogênio como um heteroátomo em um ciclo. Por isso que elas são denominadas de alcaloide. Outro nitrogênio como heteroátomo. Aqui também, notem na quinina, na berberina, na sanguinarina, na morfina e por aí vai. Então, é isso que diferencia os alcaloides dos demais compostos nitrogenados que também são reconhecidos como metabólitos secundários em plantas. Então, esta imagem que apresento para vocês, ela contém uma variedade de alcaloides, Alcaloides indólico-terpênicos, alcaloides benzofenantrinidina, alcaloides benzil-isoquinolínicos, alcaloides quinolizidínicos, alcaloides tropânicos e entre outros. E essa riqueza estrutural dos alcaloides está diretamente relacionada com o tipo de molécula precursora, ou seja, a molécula que dá origem. E notem que em todos os casos aqui apresentados, a molécula precursora é um aminoácido. No caso dos alcaloides indólico-terpênicos, o aminoácido que dá origem a estes alcaloides é o triptofano, enquanto que a tirosina, dependendo da enzima que atue no seu esqueleto carbono e subsequentemente aos intermediários de reação, pode dar origem tanto aos alcaloides benzofenantrinidinas ou aos alcaloides benzil-isoquinolínicos. A lisina, ela vai dar origem, por exemplo, aos alcaloides tropânicos, aos alcaloides quinolizidínicos e enquanto que a arginina pode dar origem tanto ao alcaloide nicotina quanto aos alcaloides tropânicos de uma maneira geral. Então, vamos para os exemplos, Um exemplo de alcaloide que atua na defesa da planta contra o ataque de herbívoro é exatamente esse alcaloide aqui, olha, que ele é produzido na forma N-óxido
é um alcaloide bastante potente, bastante tóxico, né? Ele é produzido nessa forma. A gente diz que é N-óxido porque tem um oxigênio ligado ao nitrogênio, que é um heteroátomo nestes dois ciclos. Né? Então, quando o herbívoro ataca uma planta que produz esse alcaloide na forma N-óxido, né? Lá no trato intestinal deste herbívoro ocorre a redução deste alcaloide na sua forma que é a forma mais tóxica, ou seja, ele perde esse oxigênio e é então convertido numa forma que é verdadeiramente tóxica para o herbívoro. E com isso, o herbívoro acaba perdendo o interesse em continuar usufruindo da energia oriunda daquela planta, né? Contudo, né, este inseto em específico, a Thyria jacobi, ela tem um mecanismo, né? Ela acabou desenvolvendo um mecanismo que consegue reverter esse efeito tóxico deste alcaloide. De que forma? Né? Na maioria dos insetos, a forma N-óxido é convertida na forma tóxica lá no trato intestinal do herbívoro. Só que na Thyria, em específico, ela consegue reconverter na forma N-óxido, que é uma forma que é pouco tóxica para o inseto, e com isso ela dribla este mecanismo de defesa da planta, mesmo numa condição onde os alcaloides, de uma forma geral, sejam reconhecidos como altamente tóxicos, mas ela consegue driblar este mecanismo de defesa da planta. Um outro exemplo é exatamente este alcaloide tropânico, que é a escopolamina, amplamente produzida por essa espécie vegetal, Brugmansia suaveolens, e também tem a função anti-herbivoria. O arsenal de vegetais para se proteger, para se defender contra um ataque de herbívoro é tamanho que alguns deles lançam mão de estabelecimento de uma interação simbiótica para então conseguir se defender contra o ataque de um herbívoro. Tá? Como é o caso de interações simbióticas realizadas entre gramíneas, né, entre plantas da família Poaceae, com fungos. E o que acontece? Como que a planta se beneficia desse processo simbiótico? Exatamente pelo fato dos fungos produzirem alcaloides que são altamente tóxicos e, com isso, proporcionando um benefício à planta na defesa contra insetos e mamíferos que são herbívoros. E como que se dá esse processo? Quando a espécie Lolium multiflorum estabelece uma interação simbiótica com o fungo desse gênero, o Clavíceps, né, o fungo vai produzir então este alcaloide, né, com uma estrutura bastante complexa. Notem que eu sei que ele é um alcaloide porque ele tem nitrogênio como heteroátomo em ciclos, né, vários nitrogênios como heteroátomos, né, e curiosamente, essa ergovalina, ela acaba então sendo utilizada por essa Poaceae na defesa contra o ataque de um herbívoro, ou seja, uma substância produzida pelo fungo acaba favorecendo a planta. E é claro que a planta, em retorno, ela fornece para o fungo moléculas, né, contendo carbono de alta energia, além de nutrientes minerais. Né? Então, é uma associação bastante profícua, porque a quantidade de moléculas que contém carbono e também de nutrientes minerais que ela vai fornecer para o fungo é uma quantidade relativamente pequena, e isso não vai contribuir para um déficit no seu próprio metabolismo. Então, é bastante vantajosa para ambos. Falemos agora dos glicosídeos nitrogenados, que tratam-se de substâncias orgânicas que contêm nitrogênio, portanto são nitrogenadas, substâncias nitrogenadas, não necessariamente num ciclo, tá? Mas que são conjugadas com carboidratos, ou seja, são glicoconjugados. Daí o nome de glicosídeos nitrogenados.
Dos glicosídeos nitrogenados, nós temos aqueles que são denominados de glicosídeos cianogênicos e temos também os glicosinolatos. Existe uma diferença de estrutura química entre essas duas classes de glicosídeos nitrogenados. Mas, independentemente da estrutura química, ambos são considerados fitoanticipinas, ou seja, são substâncias que têm atividade antimicrobiana e são constitutivamente produzidas pelas células dos vegetais que têm competência para produzir essa classe de substâncias. Então, são fitoanticipinas porque são, na verdade, substâncias constitutivas, produzidas constitutivamente. Então, elas atuam na defesa contra pestes de uma maneira geral, né? Ataque de patógeno, e em alguns casos conferem até mesmo resistência, como é o caso, né, da espécie Manihot esculenta, também conhecido como mandioca, em algumas regiões do país como o aipim ou macaxeira. Então, como exemplo de glicosídeo cianogênico, eu apresento aqui essa estrutura, né? Estrutura química de um típico glicosídeo cianogênico. Então, a porção glicosídica é essa, né? Que contém a beta-gentiobiose, é um carboidrato ligado a um átomo de oxigênio, portanto, se trata de uma substância oglicosilada e é também um derivado nitrogenado porque possui o nitrogênio na sua estrutura química, né, numa ligação tripla com o átomo de carbono. Essa substância, ela naturalmente passa por ação de glicosidases presentes na célula vegetal, que são responsáveis, como o próprio nome sugere, pela clivagem dessa ligação glicosídica, liberando assim a substância que é denominada de aglicona, ou seja, desprovida do núcleo carboidrato. Desprovida do carboidrato. E em meio aquoso, naturalmente, então, gera esses dois produtos, que é o aldeído correspondente e ácido cianídrico. Tá? Glicosídeos cianogênicos, eles são amplamente encontrados em sementes de cereja, de pêssego, damasco, etc. E algo que a gente tem que tomar muito cuidado é exatamente porque esse processo é um processo natural, que acontece na célula vegetal, e a liberação desse ácido cianídrico é um problema sério, porque ele é altamente tóxico, né? Então, é onde que a planta se defende contra o ataque de patógeno. E existe um prato brasileiro que é muito famoso, nossa, muitas pessoas buscam provar deste prato, ele é típico da região norte do país, né, no Pará, chama-se maniçoba, é um prato produzido a partir da folha de mandioca, e essa folha ela precisa ser fervida por muito tempo, exatamente para garantir que o prato esteja em condições de ser consumido de maneira segura, sem efeitos tóxicos ao organismo de quem o consome. Isso se deve porque a folha de mandioca ela é rica, ela é abundante em glicosídeos cianogênicos. Então, ao ferver a folha da mandioca, esse processo de hidrólise ele é favorecido pela alta temperatura, liberando então o aldeído correspondente e o ácido cianídrico. Então, durante o processo de fervura, as pessoas tomam o cuidado de não entrarem em contato com aquele vapor oriundo da fervura, porque aquele vapor contém elevadas concentrações de ácido cianídrico e a pessoa pode se intoxicar. Então, por isso que tem que se tomar bastante cuidado, né? Não somente com o consumo de folha de mandioca nesse prato da maniçoba, né? Como também de sementes enriquecidas, né? Ricas em glicosídeos cianogênicos, exatamente por causa do quão tóxicos que essas substâncias podem ser. Tá bom? E um exemplo também de glicosídeo cianogênico produzido por sorgo é a durrina. A durrina, olha, a porção carboidrato da molécula, o nitrogênio também, né? É utilizado então por esta espécie vegetal para se defender contra o ataque de patógenos. Então, por ação de uma tioglicosidase, este glicosinolato genérico ele é convertido, então, neste intermediário de reação, ou seja, na glicona correspondente,
na substância desprovida do resíduo de carboidrato, e essa substância, então, ela pode sofrer transformações, fornecendo essas duas outras substâncias em meio aquoso, lá na célula vegetal. Então, por consequência, né, os glicosinolatos, eles conferem aquele cheiro e aquele gosto característico do repolho, né, das brasicáceas de uma forma geral. Repolho, brócolis, rabanete, a mostarda, entre outros. E quanto aos aminoácidos não proteinogênicos? Eles recebem este nome pelo fato de não constituírem a estrutura de proteínas funcionais, né? Proteínas encontradas na natureza. Então, são denominados aminoácidos porque, na sua essência, são constituídos de um carbono alfa. Aí, este carbono alfa tem um grupo carboxila ligado a ele, que confere a função ácida. Tem um grupamento amino, que confere a função amino desse aminoácido, um hidrogênio e um grupo, uma cadeia lateral. Trata-se, então, de um aminoácido, mas esse é um aminoácido que não é nenhum daqueles 20 que reconhecidamente constituem estrutura de proteínas. Por isso são chamados de aminoácidos não proteinogênicos. Exemplos de aminoácidos não proteinogênicos produzidos por plantas incluem canavanina e ácido azetidina 2-carboxílico. A canavanina é um análogo estrutural do aminoácido proteinogênico L-arginina, enquanto que o ácido azetidina 2-carboxílico é um análogo estrutural da L-prolina. Entende-se por análogo estrutural. Por quê? Porque tratam-se de substâncias que têm a estrutura química muito parecida, mas não idêntica. Então, existe alguma pequena modificação que faz com que se tornem duas substâncias distintas. No caso da L-arginina, o que a difere da canavanina é que a L-arginina ela apresenta um CH2 no lugar desse átomo de oxigênio. Enquanto que a prolina ela difere do ácido azetidina 2-carboxílico porque ela possui como cadeia lateral um anel de 5 membros e não de 4 membros, como é o caso aqui apresentado. E essa diferença por si só já é suficiente para gerar duas entidades químicas distintas, no caso canavanina e L-arginina, né? Ou então ácido azetidina 2-carboxílico e L-prolina. Os aminoácidos não proteinogênicos sintetizados pelas plantas, eles são reconhecidos pelas RNAs transferases, ou seja, pelas tRNAs do herbívoro. Então, como consequência, é uma forma que a planta tem de, aspas, enganar o herbívoro, porque o herbívoro, por exemplo, quando ele ingere canavanina, a partir de tecidos vegetais, a canavanina ela é reconhecida pela tRNA que reconhece a L-arginina e, por consequência, essa canavanina ela é incorporada na estrutura daquela proteína que está sendo sintetizada quando o ribossomo fizer a leitura daquele códon que é específico para a L-arginina. E com isso, a incorporação deste aminoácido não proteinogênico na estrutura da proteína que está sendo sintetizada no herbívoro, isso causa então uma perda da funcionalidade daquela proteína, porque aquele aminoácido incorporado, ele não é um aminoácido proteinogênico. Então a pergunta que fica é o seguinte: e a planta? A planta que sintetiza esse aminoácido não proteinogênico, ela também vai ter problemas? Não. O vegetal, ele não fica suscetível a incorporar aminoácidos não proteinogênicos na estrutura de proteínas. Isso se deve por quê? Porque os RNAs de transferência que são produzidos nas células vegetais, eles conseguem discriminar, por exemplo, a canavanina da L-arginina. E com isso, não reconhece, não se liga a canavanina
no tRNA correspondente ao da L-arginina e, por consequência, a célula vegetal continua produzindo proteínas potencialmente funcionais. Então, a gente observa que são muitos os mecanismos que as plantas utilizam para se defender contra ataque de patógeno, contra ataque de herbívoro, né? Para atrair um agente polinizador, para atrair um animal dispersor de sementes, para se proteger contra os efeitos deletéricos dos raios ultravioletas, etc. e tal. São mecanismos bastante distintos, desencadeados por metabólitos secundários distintos, né? E que faz com que a planta consiga, então, sobreviver, né? Superar as condições adversas que o ambiente possa eventualmente lhe propor, lhe colocar em contato. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Este é o referencial teórico utilizado e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!